bom dia, terceiro ano. Temos alunos aí hoje? Bom, então vamos iniciar a nossa aula, né? Hoje, sexta-feira, estamos chegando ao final de semana, graças a Deus, pra gente descansar um pouco, né? Se distrair. Bom, mas aí também, né? Momento para a gente também agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso, por mais essa sexta-feira maravilhosa, né? Que bom, não é isso que nós estamos aqui ainda, juntinhos, e que nós podemos, né, estar sempre agradecendo a Deus por mais um dia, né, por nós podermos andar, falar, conversar com os coleguinhas, termos amigos, termos uma família. Bom, então, só agradecer mesmo a Deus por tudo que a gente tem, né? Bom, então vamos começar a nossa aulinha fazendo uma revisão da página 90, a correção, aliás, da página 93 e 94, onde nós temos 4 questõezinhas para a gente conferir, tá certo? Bom, então vamos lá na conferência das atividades. Na primeira questão diz o seguinte: em uma Olimpíada Cultural foram distribuídas 107 medalhas. Olha só. Lembrando que nós temos quem? Olha, a dezena, aliás, a centena, dezena e a unidade, não é isso? Bom, ele diz que é o quê? 107 medalhas. Então, vamos colocar aqui, começando sempre pelas unidades. Não é isso? De ouro. Mais 62 medalhas de prata. Quantas medalhas foram distribuídas? Então, unidade embaixo de unidade, né? 2 unidades, 6 dezenas. Então, nós já sabemos que é uma continha de somar, tá bom? Então, vai ser uma adição, né? Nessa adição, nós vamos primeiro começar calculando quem? Unidade, depois as dezenas e por último as centenas, tá bom? E sempre de começar de quem? Da unidade e assim por diante. Unidade, dezena e centena, tá? Bom, então aqui nós temos 2, aliás, 7 mais 2, que são o quê? Então, se eu tenho 7, coloco mais 2, fica o quê? 9. Então, coloco aqui, nós temos 9 unidades. As dezenas, 0 mais 6, continua 6. Não é isso? E 1, eu posso só calcular 1 com alguma coisa? Não. Aqui, como não existe número nenhum, não tem nenhuma centena, então fica o quê? Fica 0. Então, 1 mais 0 é igual a 1. Então, aí, né, para vocês fazerem os cálculos, esse cálculozinho no quadradinho, a resposta é o quê? Qual foi a resposta? 169. Certo, criança? Então, a resposta da primeira questão, 169. Bom, vamos lá para a nossa segunda questão. O que é que nós temos lá? Bom, na questão de número 2, diz exatamente o seguinte: a mãe de Juliana tinha 33 anos quando a filha nasceu, né? O mesmo esquema, começa por quem? Pela unidade e depois dezena e assim por diante. Então, qual é a unidade? 33, né? Então, vamos colocar 33. Se Juliana faz 10 anos hoje, qual é a idade atual da mãe dela? Bom, então aqui nós temos 0 unidade e 1 dezena, certo? Bom, então agora vamos fazer o cálculo para a gente descobrir qual é a idade atual da mãe, né, de Juliana. Então, aqui nós temos 3 mais 0 dá quanto? O 0, né, se é 0, então vai continuar
3. 3 mais 1, se eu tenho 3, coloco mais 1, fica quanto? Fica 4. Então, hoje, a idade da mãe de Juliana é 43 anos, ok? São 43 anos. Bom, então vamos lá para a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão, diz o seguinte: veja os resultados da equipe A nos 3 primeiros jogos de um torneio de basquete. Então, no primeiro jogo, fez 101, no segundo, 110, no terceiro, 105, né? Bom, quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Bom, então, sempre lembrando que nós temos o quê? Começaremos pelas, né, unidade, dezena e as centenas, não é isso? Bom, então, neste caso, como é que fica? Bom, o primeiro foi 101. Então, nós vamos colocar aqui 101, né, que é a unidade. 1, 0, dezena, 1 centena. No segundo jogo foi o quê? 110. Então, fica 0, unidade, 1 dezena e 1 centena, tá? O terceiro jogo foi 105. Então, temos 5 unidade, mais 0 dezena, mais 1 centena, certo? Bom, então agora vamos ao cálculo, né? A essa somazinha aí, onde nós temos, né? Bom, lembrando que isso aqui é chamado de quê, ó? Parcela, parcela, parcela. E o resultado é chamado de quê? De soma ou total, tá? Bom, então vamos lá. A nossa soma, como é que vai ficar então? Bom, então, diante do cenário, como é que vai ficar? 1 mais 0 tem algum valor? Não tem, né? Então, 1 mais 0 é 1 e 1 mais 5 é igual a 6. 0 mais 1 é 1. E 1 mais 0 vai continuar sendo 1. Certo? E aqui nós temos 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, no caso, quantos pontos foram? 316 pontos. Isso é o que foi marcado, certo? Pela equipe A, o total de pontos da equipe A, certo? Ok? Bom, deu para acompanhar, crianças? Certinho? Bom, aí nós temos ainda, né, na terceira questão, tem assim: observe assim os resultados dos jogos e elabore uma pergunta para um colega responder, usando uma adição. Resiste abaixo a pergunta e a responda. Bom, então aí é uma resposta pessoal, onde vocês podem estar criando, né, alguma coisa, algum jogo, né, algum exemplo, né? Observando os resultados, nós poderíamos colocar como, ainda na quarta questão, né? Nós poderíamos perguntar quantos pontos, né, a equipe A fez no primeiro e no segundo jogo. Então, eu boto aqui, ó, primeiro, 101, e no segundo, né, jogo foi 110. Então, eu poderia colocar aqui o 110. Então, qual foi o valor, né, que, no caso, a equipe A fez, né? Quantos pontos a equipe A fez no primeiro e no segundo jogo, somando?
Então, ficou o quê? 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. E 1 mais 1, 2. Então, fizeram 211 pontos. Isso é só uma sugestão, tá bom? Certo? Mas cada um fica livre para criar o seu questionário de acordo com o que vocês preferirem, tá bom? Bom, então agora vamos lá para a página 94. Lá na página 94, ele pede para que a gente faça um exemplozinho aí, umas continhas diferentes, tá? Então, vou colocar aqui uma nova folha para a gente poder estar trabalhando essa quarta questão, tá? Bom, então ele diz aí na quarta questão o seguinte: a professora distribuiu aos alunos cartões com algumas adições e desafiou-os a calcular o resultado, sem usar o algoritmo usual da adição. Veja como Gabriel e Ana resolveram a adição indicada neste cartão. Olha só, no cartão tá 203 mais 242. Bom, então eles poderam resolver de várias maneiras. Olha só aí como foi que ficou, né, a resolução de cada um, tá? Bom, na letra A tem assim: calcule como preferir o resultado das adições indicadas em cada cartão. Depois efetue cada uma das adições usando uma calculadora e confira. Bom, então aí nós vamos, eu como sugestão, tá? Eu vou sugerir que vocês possam utilizar o método que a gente já vem usando, tá bom? Bom, então no cartão da letra A, né? Vou colocar aqui, quarta questão. Tá? Então, acompanha aí com atenção, certo? Bom, vou acertar aqui o papel. Então, quarta questão, a letrinha A. Aí tem os cartõezinhos da letra A. Tem um cartão da letra A, que está lá, 40. Então, eu vou começar aqui, né, ó. Dezena, unidade. O que é que nós temos aí? 0 unidade, 4 dezenas, mais 9 unidades, mais 4 dezenas, certo? Então, vamos agora efetuar essa continha, né? Onde nós podemos efetuar ela de várias maneiras, e como, no caso, né, o amigo lá, os dois coleguinhas fizeram, né? Cada um fez de uma maneira bem diferente, né? Mas deu certo, eles conseguiram o resultado, né? Então, aqui nós poderíamos estar usando ou essa forma, né? Como ele usou, ou simplesmente tirando, né? Como eu tirei aqui. Unidade, nós poderíamos colocar também as dezenas, né? Então, ficou unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 0 mais 9. Bom, continua 9. 4 mais 4. Bom, se eu tenho 4 e eu coloco mais 4, vai ficar 8. Então, qual é o resultado? 8. Então, nesse caso, a resposta vai ser o quê? Da letra do cartão letra A, 89. Certo? Bom, o cartãozinho da letra B. Como é que fica o cartãozinho da letra B? Então, vamos lá. Na letra B, o cartão marca, né? Nós temos aí centena, né? Dezena, vou colocar cada um aqui. Unidade. Então, aqui nós temos 312, 2 unidades, 1 unidade, 2 unidades, 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 2
uma dezena, 3 centenas. 250, 0 unidade, 5 dezenas, mais 2 centenas, certo? Ok? Bom, então aí, como é que vai ficar? Olha só. Vamos somar primeiro as unidades, começando sempre pelas unidades, né? 2 mais 0 continua sendo 2. 1 mais 5, 6. E 3 mais 2, 5. Então, a soma do cartão B é no total de 562, certo? Ok? Bom, então agora vamos para o cartãozinho da letra C. Neste cartão, o que é que acontece? Bom, então vamos lá. O cartãozinho da letra C está assim: 153. Então, nós vamos lá de novo, né? Olha, as centenas, dezenas, unidades, tá? Então, aqui nós temos 3 unidades, que é 5 dezenas e 1 centena. Sempre lembrar de colocar cada um embaixo corretamente, né? Porque senão a conta vai sair errada, tá bom? 5 unidades mais 2 dezenas mais 1 centena, certo? Bom, nós poderíamos usar a forma do material dourado ou dessa forma aí, tá? Mas como eu não tô tendo aqui em casa a quantidade que dá para me calcular, fazer todas essas continhas com material dourado, né? Vamos utilizar esse método aqui também, que é muito eficiente e difícil de errar. Então, se eu já tenho aqui as unidades embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá? Então, 3 mais 5. 3 unidades mais 5 unidades. Se eu tenho 3 e coloco mais 5, fica 8. Bom, as dezenas embaixo de dezenas. Então, temos aí 5 dezenas mais 2 dezenas, vai dar o quê? 7 dezenas. E, por último, centena embaixo de centena, né? Então, aqui nós temos 1 centena mais 1 centena, fica o quê? 2 centenas. Então, o resultado é igual a 278, crianças. Esse é o nosso resultado, tá bom? Bom, então aí nós temos a letra B. Na letra B, eu vou pegar o livro pra gente poder acompanhar diretamente aqui do livro. Opa, cuidado, balançou aqui, né? Um pouquinho. Mas vamos aqui acompanhar pelo livro, tá? Bom, então aqui na letra B, diz o seguinte, acho que dá para todo mundo acompanhar tranquilinho. Associe o resultado de cada adição acima aos pontos coloridos na reta numérica a seguir. Para isso, anote a letra da ficha no ponto correspondente. Bom, então aqui nós temos só, olha, só a reta, né, ó? Do 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, tá? Bom, então, aqui lá no pontinho, lá, o primeiro resultado deu o que? 89. Se deu 89, eu venho aqui, marco mais ou menos com o pontinho, onde possivelmente possa ser 89, tá bom? Então, aqui, ó, no primeiro traço, coloca a letra A, certo? Aqui.
e coloca o pontinho aqui, ó, bem pertinho do 100, tá? Tá bom? Bom, aí vamos andar. Aí, na letra B, ali no outro tracinho, nós temos a letra C. Na letra C, nós temos o valor de 278. 278 está entre o quê? 250 e o 300. Então, a gente coloca a letra C lá em cima e depois marca aqui, ó, um pontinho. Aliás, esse aqui já tá marcado, já tá respondido, né? E o último, é claro, que é a letra B, que o valor deu o quê? 562. Então, a gente está entre 555 a 600. Então, a gente marca mais ou menos onde acha que é o 562, tá? Marca lá o pontinho, certo? Ok, galerinha? Tudo bem? Bom, então, agora vamos lá para a página 95. Bom, aí na página 95 a gente tem alguns problemazinhos para serem resolvidos, né? E vamos começar a resolver, né? Então, vamos lá resolvendo os nossos problemas. O que diz assim? Adição com reagrupamento. Nós vamos reagrupar. Tem assim, primeira situação. Numa lanchonete, foram vendidos 45 sanduíches de queijo prato e 27 sanduíches de ricota. Quantos sanduíches a lanchonete vendeu ao todo? Bom, olha só aqui como é que está a lanchonete, o desenho, a representação. Para responder a essa pergunta, devemos juntar a quantidade de sanduíches de queijo prato, que foi de 45, a quantidade de sanduíches de ricota, que foram 27, não é isso? Ou seja, efetuamos a adição de 45 mais 27. Inicialmente, vamos representar as quantidades usando o material dourado. Então, temos aqui, ó, 45. Quantas unidades? 5. Quantas dezenas? 4. 27. Quantas unidades? 7. Quantas dezenas? 2. Então, junta-se aqui tudo, né? Olha só. Aqui, quando a gente conta 5 mais 5, vai dar o quê? Uma dezena, né? 10 unidades corresponde a uma dezena. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais uma que nós acabamos de formar faz 7. Então, nós temos 7 dezenas. Quantas unidades? 2 unidades. Então, o valor fica de quê? De 72. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 2 unidades. Foi o que sobrou. Ou nós podemos fazer, né, o cálculozinho da maneira como a gente já aprendeu, colocando cada número embaixo do seu número correspondente, da sua casa correspondente, tá? Então, aqui, ao algarismo, o que é que nós temos? Olha, unidade, dezena. Bom, lembrando sempre que em algumas situações, quando o número for maior, ele vai se juntar com o número da próxima casa. Então, aqui, nas unidades, se eu tenho, que é 45 mais 27, 5 unidades mais 7 unidades dá 12. Então, eu coloco o último número, sempre colocando a unidade primeiro. Coloca a unidade e vai a dezena. A dezena vai lá para a casa da dezena, não é isso? Se ele é de lá, vai para lá. Então, fica uma dezena mais 4 dezenas, 5. Mais 2 dezenas, 7. Que dá no valor de 72 sanduíches, certo? Não esqueçam que sempre que o número passar, primeiro você vai colocar quem? Unidade, depois dezena. Se ele passou para a casa da dezena, então ele vai ter que ir lá para a casa da dezena, tá? Não esqueçam disso. Bom, página 96, crianças. Nós já estamos finalizando, quase, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar, tá? Então, aí nós temos uma segunda situação. Nessa segunda situação, o que é que acontece?
No ano passado, em uma reserva ambiental, havia 98 araras. Olha só, 98. Neste ano, foram levadas para a reserva outras 25 araras. Quantos araras há na reserva? Então, a gente vai fazer aquela continha novamente, de colocar o 98 mais 25. Para responder a essa pergunta, devemos juntar a quantidade de araras que havia na reserva, que era 98, a quantidade de araras recém-chegadas, a reserva, que é de 25, ou seja, efetuamos a adição de 98 mais 25. Então, de novo, né, novamente, olha, unidade, dezena, centena, tá? Então, aqui nós temos, colocando cada número um embaixo do outro. 98 mais 25. Então, ficou 8 mais 5, 8 unidades mais 5 unidades dá 13. Então, fica a unidade, que é 3, e vai a dezena, que é o 1. Então, fica 1 mais 9, 10. 10 mais 2, 12. Então, nesse caso, ele vai lá para a casa da centena, não é isso? Então, ficou o total de 123, né? Podemos trocar 10 unidades por uma dezena e 10 dezenas por uma centena, tá certo? Ok? Bom, depois de nós termos feito esses pequenos cálculos, eu quero que vocês respondam essa atividadezinha que começa na página 96, a primeira, que fica 96, 97, só isso mesmo, 96 e 97, tá bom? Certo? São 5 questõezinhas. Então, responda com atenção, com muito carinho e principalmente com muita dedicação, tá bom, criança? Um cheirão no coração de cada um e que Deus abençoe a todos. Tchau e até a nossa próxima aula e tenham um excelente final de semana.